Então, se você acredita que Deus existe, show. Se você não acredita, show. Vai funcionar do mesmo jeito. Você vai ter a vida que você acredita que tem, que deve ou não. Você procrastina e tem dificuldade de realizar os seus sonhos? Então presta atenção que em 50 segundos eu vou te dar o segredo do sucesso. Eu estou aqui na minha casa em Campos do Jordão e olha só essa árvore chamada araucária. Qual a diferença dela para todas as outras árvores que estão à minha volta? Ela se destaca porque ela é diferente e ela segue o seu propósito, que é dar um fruto chamado pinhão. Perceba que ela não tenta copiar nenhuma outra árvore, ela segue seu propósito sendo quem ela nasceu para ser. E é por isso que ela faz mais sucesso do que as outras que eu nem sei o nome. Você gostaria de saber quem verdadeiramente é você e ter uma carreira de sucesso seguindo seu propósito de vida? Então clique em Saiba Mais e se inscreva gratuitamente na jornada Reprogramando o Seu Destino, que acontecerá nos dias 7 a 13 de março. Lá eu vou te ensinar como sair de uma vida estagnada para o sucesso inteligente seguindo o seu propósito. A Emília Luz, ela parece ser uma pessoa extremamente religiosa. Ela falou assim: vós sois Deus, está escrito com letra minúscula. E isso explica exatamente quando Jesus fala assim: eu e Deus somos um, mas o Pai é maior do que eu. Porque Deus é tudo. Entenda o seguinte, não tem como. Isso serve para você, Emília, e para todos nós. Não tem como nós não sermos Deus. E eu vou te provar isso agora. Porque Deus não é o todo, Deus não é tudo, e tudo surgiu de Deus. Então, se Deus é o todo, não existe Deus em nós. Só existe Deus. Porque se existisse Deus em nós, Deus não seria mais o todo, seria Deus em nós. E nós estaríamos fora de Deus. E isso é impossível, porque absolutamente tudo que surgiu, surgiu de Deus. E Deus é o todo, Deus é tudo que existe. Por isso Jesus diz, não procure Deus nas igrejas, não procure Deus nas pedras, não procure Deus embaixo disso, em cima daquilo, porque Deus está em todos os lugares e principalmente dentro de você. Porque não tem como Ele não estar, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Isso quer dizer que Ele é tudo, por isso Ele sabe tudo e está em todos os lugares. E nós somos menores e por isso deuses com letra minúscula, nós somos a gota do oceano. O oceano é Deus, ou seja, o todo. Mas eu sou uma gota, Fabrício uma gota, Misael uma gota. E vocês que estão aqui são outra gota. E todos nós somos o oceano. Em proporções idênticas, todos nós, mas com possibilidades infinitas, assim como Deus. E nós estamos experienciando uma vida física da dualidade, ou seja, ser ou não ser Deus, amor ou medo, grande e pequeno, masculino e feminino. Essa é a magnitude da vida, da experiência física. Nós podemos escolher ser ou não. E quando você escolhe ser, você faz a mesma coisa que Deus. Cria um outro ser humano à sua imagem e semelhança para que ele continue o seu legado eternamente. Olha que coisa maravilhosa. E ele vai nascer com partes e genéticas suas, assim como você tem genética de Deus. Porque não tem como não ser, porque assim como você foi criado do nada, dentro dos seus pais, então seu pai penetrou sua mãe, masculino, penetra feminino, coloca ali a semente do que você deseja, do que ele desejava, e aquilo vai germinar dentro do feminino e vai sair algo, ou seja, não tinha nada, criou-se a partir dele, né? Criou-se a partir do nada algo que foi você. E você nasce com a cara do seu pai e da sua mãe, ou seja, imagem e semelhança dos dois, e vai cocriar uma outra realidade. Assim é a nossa criação aqui também. Então, consciente masculino penetra o subconsciente feminino, que é a mente, e tudo que está nela vai germinar e vai sair aqui para 3D. É assim que funciona, porque Deus quis assim. E Ele criou princípios, do qual eu explico, né, dentro do meu livro, Segredos da Vida, As Regras do Jogo, onde eu explico todos os princípios, todas as regras desse grande jogo maravilhoso, para que você tenha uma vida espetacular. E não tem uma vida de medo, de traumas, achando, por exemplo, que existe diabo. Se existe diabo, o diabo é Deus.
porque Deus é tudo. Entende? E tudo que existe na sua vida é criação da sua mente, criação da tua realidade. Assim como você pensa no fundo da sua alma, ou seja, na sua mente, que é Provérbios 23:7, assim você é. Assim você vai experienciar. Então, se você acredita que Deus existe, show. Se você não acredita, show. Vai funcionar do mesmo jeito. Você vai ter a vida que você acredita que tem, que deve ou não. Para vocês verem que cada pessoa ela tem seus resultados, e isso é baseado no que ela acredita, né, no Deus que há nela, né, que ela acredita ser. Até mesmo a pessoa que se diz que não é Deus e tal, que Deus não habita nela, mas existe ali sim, né, porque a própria natureza dessa pessoa busca algo, né, ela geme por algo, por uma explicação, por algo que vai além do que a gente enxerga, né, fisicamente falando. Não é à toa que existem tantas religiões. Existem pessoas que acreditam que o Deus delas quer que matem outras pessoas e que se matem. Então, putz, se existe um único Deus e essa pessoa diz com tanta convicção que o Deus dela permite ou quer, ordena que essa pessoa mate em prol da sua crença, então qual tá certo? Se a gente for falar com essas pessoas que acreditam nisso, a gente tem que cuidar muito bem. Se a gente não tiver ali, vai lá, uma inteligência emocional para saber lidar com o que ela tá propondo, a gente tem que cuidar muito bem, porque a gente pode ser manipulado. Então, sim, cada pessoa tem uma visão de Deus, e cada pessoa tem resultados diferentes de acordo com o que ela acredita que ela é no seu íntimo, ou seja, o Deus que habita nela. Um exemplo são os próprios cristãos, né? A gente está falando aqui sobre Bíblia, em grande parte é o quê? Os cristãos, né? Falam muito sobre a Bíblia. Não seria interessante que todo cristão ou fosse todos pobres ou todos ricos? Se todos acreditam no mesmo Deus? Né? Já pararam para pensar sobre isso? Eu participei de algumas instituições, né? Igrejas, vai lá. Nessas instituições existiam pessoas com pouco dinheiro. No meu tempo eu era essa pessoa que não possuía muito dinheiro, mas existiam aqueles que tinham bastante. E eu conversava com eles sobre, e era interessante a forma como eles abordavam Deus. Que não era simplesmente o cara lá sentado num trono, julgando o que você faz ou não faz direito. Simplesmente eles falavam de Deus como um pai amoroso, carinhoso, que propôs alguns princípios para ser seguido. Eles simplesmente se colocaram em ação para executar esses princípios, deixando de lado os dogmas, e simplesmente prosperaram. Então não tem a ver com crenças religiosas. Tá fazendo sentido? Tem a ver com o Deus que você acredita que habita dentro de você. Eu estou escrevendo sobre isso, inclusive. Logo mais vocês vão ouvir falar muito sobre isso, com mais detalhes, tá? Mas eu realmente queria propor isso, para cada um pensar, né? Quem é Deus para você? Ou quem é Deus em você? Vem livro aí, Zé? Vem. Olha, rapaz. Olha que bacana. Isso aí. E olha só que interessante, né? Aqui no chat a gente vê várias crenças diferentes, né? E alguns, assim, quando um fala de uma crença, alguns ficam chateados e falam, não, mas isso e aquilo. Eu tenho um ponto de vista, assim, olha, aí não querendo influenciar ninguém nesse sentido, só falando como eu penso, tá? Boa parte das respostas eu não sei. Por exemplo, se você falar assim, olha, como que a gente veio parar aqui, né? Eu aprendi desde criança, né, que foi através de Adão e Eva e tal.
hoje é uma coisa que para mim não faz muito sentido. Mas se me falar como que foi, eu também não sei. E eu aceitei não saber. Para mim tá tudo bem, não é uma coisa que me chateia, não. Agora, muitas vezes a gente defende muito, né, uma coisa, a gente acredita muito, a gente defende muito uma coisa, mas assim, gente, lembra sempre disso, olha, a sua vida é como é baseado no que você acredita, tá? A sua vida é como é baseado no que você acredita. Se a sua vida não vai bem, é baseado em algo que você acredita. E muitas das vezes é o que você acredita nesse aspecto espiritual, vamos dizer assim, é uma das coisas que mais influenciam, porque é uma das coisas que mais tem uma carga emocional, tá? Então, se você é muito apegado a uma determinada crença, dá uma avaliada em como que está a sua vida, né? Será que essa crença está te fazendo bem? Será que isso que você acredita, tá? Aí eu vou falar por mim, tá? Por exemplo, eu não acredito mais que vai chegar um tempo que Deus vai matar milhões de pessoas. Eu já acreditei nisso e me fazia muito mal. Hoje não acredito mais e me faz muito bem, tá? Então, sinceramente, eu não tô muito assim, se é certo, é isso, aquilo. Eu acredito que a verdade tem que fazer bem. É uma coisa que eu acredito. A verdade tem que fazer bem, tem que trazer leveza, né? Uma pessoa que está, vamos dizer assim, com a verdade, ela precisa estar em paz, né? Então não faz muito sentido, por exemplo, uma pessoa falar, não, Deus está comigo, e ser uma pessoa transtornada. É estranho, né? Como assim? Né? Então, assim, se você percebe que os resultados, né, não estão bons, aí foi o que eu fiz, tá? Eu comecei a questionar absolutamente tudo que eu acreditava, né? E percebi que alguma dessas crenças, como eu comentei aqui, era coisa que me chateava bastante. E quando eu deixei elas, eu me senti bem melhor, tá? Então, fica a dica aí para quem defende de forma assídua a forma que pensa. A sua vida é como é por causa do que você pensa.